continuar aqui os nossos vídeos sobre jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos continuar, esse vai ser o nosso terceiro vídeo da série. Já trabalhamos o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras, o caso Loaiza Tamayo versus Peru e hoje nós vamos trabalhar o caso Blake versus Guatemala de 1999, um caso muito emblemático no que tange à liberdade de imprensa. Então vamos continuar os nossos vídeos aqui no canal, vamos trabalhar o caso Blake versus Guatemala. E aí, o que foi o caso Blake versus Guatemala? Esse caso é um caso de, acima de tudo, perseguição política e violência contra a imprensa, violência contra a liberdade de expressão, sobre uma violência contra aqueles que desejam denunciar ações estatais violadoras de direitos, que desejam denunciar violações a direitos humanos perpetradas no contexto dos estados. Então, o que foi o caso Blake versus Guatemala? O caso Blake versus Guatemala é o caso de desaparecimento e morte de Blake e Davis, dois cidadãos norte-americanos. Blake era um jornalista e Blake um fotógrafo que viajavam a Guatemala para investigar a guerrilha guatemalteca. Então o objetivo era fazer uma reportagem sobre essa guerrilha e Blake e Davis, eles foram presos pela Patrulha Civil guatemalteca no ano de 1985, foram presos, desapareceram com os corpos dos dois indivíduos e as vítimas foram encontradas apenas em 1992. Então, prenderam Blake porque nitidamente ele estava querendo fazer uma investigação sobre essa guerrilha que expunha a situação política do país naquele momento, e aí acabaram sendo presos, desapareceram com os corpos e as vítimas foram encontradas mortas apenas no ano de 1992. O caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a comissão concluiu que houve violação dos direitos à liberdade pessoal, à vida, à proteção judicial, às garantias judiciais, à liberdade de pensamento e expressão. E aí fica bem claro aqui a questão da violência no que tange à liberdade de pensamento e expressão, o direito de ir e vir e até mesmo o direito de residência. Houve uma exceção preliminar. O Estado da Guatemala apresentou uma exceção preliminar no que tange à questão ratione temporis. O que é essa exceção preliminar? A exceção preliminar é aquela que o Estado vai dizer, no caso aqui da ratione temporis, que não poderia estar sendo julgado pela Corte porque os fatos ocorreram antes do país, antes do Estado ter aderido à jurisdição contenciosa da Corte. Então, a Guatemala veio e disse, olha, vocês estão me julgando por um fato que ocorreu antes de eu estar sujeito à jurisdição contenciosa da Corte. Então, houve essa exceção preliminar ratione temporis e ela foi acolhida em parte. Em parte, a Corte Interamericana concordou com a Guatemala, mas apenas no que tange à detenção e à morte. A detenção arbitrária, a prisão arbitrária e a morte. Por que somente em relação a essas duas? Em relação ao que não foi acolhida a exceção preliminar? Não foi acolhida a exceção preliminar no que tange ao desaparecimento forçado. E aí, em relação ao desaparecimento forçado, um ponto da jurisprudência da Corte Interamericana vai ficar firmado aqui no caso Blake. Essas exceções ratione temporis não vão valer em relação ao desaparecimento forçado. Isso é uma jurisprudência que ficou firmada no caso Blake e se repetiu em vários outros julgados da Corte. E aí a gente vai já explicar por quê. Vamos lá. Novamente, um caso de desaparecimento forçado. Eu já falei para vocês que o caso do desaparecimento forçado é um caso que envolve violação múltiplas de direitos humanos. Na análise de outros casos eu já falei isso para vocês.
E mais um ponto, além de tudo aquilo que a gente já falou sobre a jurisprudência da Corte em relação ao desaparecimento forçado, que viola uma série de direitos dos indivíduos, uma série de direitos previstos na CAD. Além disso, nesse caso, ficou assentado um ponto muito importante no que tange ao desaparecimento forçado, que ele é um crime de natureza permanente, ou seja, enquanto a pessoa está sumida, enquanto ela está desaparecida, enquanto o Estado não encontrou, mesmo que o corpo daquela pessoa, se eventualmente estiver viva a pessoa, mas enquanto ele não encontrou pelo menos o corpo daquela pessoa, o crime continua ocorrendo. A dor da perda e do desaparecimento da pessoa continua existindo. Por ser um crime de natureza permanente, ou seja, que a sua flagrância é constante, que ela não deixa de cessar, quando a Guatemala ingressou na jurisdição contenciosa da Corte, o crime ainda estava na sua flagrância, o crime ainda estava ocorrendo. Como o crime ainda estava ocorrendo, o que a Corte falou? Em relação ao desaparecimento forçado de Blake, o crime continua subsistindo. Então, a Guatemala entrou na jurisdição contenciosa da Corte já num período em que, ou ainda num período em que havia a flagrância do desaparecimento forçado. É por isso que a exceção preliminar ratione temporis foi acolhida no que tange à detenção e à morte, mas não foi acolhida em relação ao desaparecimento forçado, porque o desaparecimento forçado, como um crime permanente que continua vigendo quando a Guatemala ingressa na jurisdição contenciosa da Corte. Outro ponto muito importante é que os familiares de Blake também foram considerados vítimas. Isso também é um ponto importante no que tange ao desaparecimento forçado. O desaparecimento forçado é uma coisa que gera transtorno, que gera dor, que gera sofrimento, também para os familiares da vítima, também para os familiares daquele que sumiu. E aí, nesse caso, a Corte deixou assentado que esses familiares também são vítimas, ampliando o conceito da vítima do desaparecimento. E aí vem a condenação que declara que o Estado da Guatemala violou, em prejuízo dos familiares de Nicholas Chapman Blake, o direito à sua integridade psíquica e moral. Isso aqui é para mostrar em que os familiares do Blake foram considerados vítimas. Por serem familiares de uma vítima de desaparecimento forçado, eles também são vítimas sobre o aspecto da integridade psíquica e moral. Afinal de contas, eles sofrem esse abalo do desaparecimento do seu familiar sem saber onde ele estava. E continua a Corte. Declara o Estado da Guatemala e está obrigado a pôr em todos os meios ao alcance para investigar os fatos denunciados e sancionar os responsáveis pelo desaparecimento e morte de Nicholas Chapman Blake. Um ponto importante do caso Blake é que a Guatemala foi expressamente condenada também pela questão da violação de pensamento e liberdade de expressão. Afinal de contas, Blake estava naquele país para fazer uma reportagem jornalística, para investigar um caso, e tendo em vista que se tratava desse jornalismo investigativo que acabava por expor o Estado, ele foi perseguido e morto. Então, houve também essa questão de violação da liberdade de expressão. Então, o caso Blake é um caso relevante porque tem essa questão da natureza permanente do crime de desaparecimento forçado. Fica claro que, se mesmo o desaparecimento tendo ocorrido antes do Estado aderir à cláusula contenciosa da jurisdição contenciosa da Corte, se o desaparecimento continua existindo depois desse período, o Estado continua responsável pela aquele desaparecimento, tá bom? Então, um precedente importante no que tange à fixação da natureza do crime de desaparecimento forçado. Esse é o caso Blake, um caso também paradigmático
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Dito isso, galera, a gente encerra mais esse vídeo da gente aqui, mais um vídeo da nossa série sobre a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como eu sempre peço aqui para vocês, dá uma curtida. Se ainda não é assinante aqui do nosso canal, se inscreve, fica recebendo as notificações sempre que sair um vídeo novo. Então, a gente se vê por aqui. Próxima semana eu estou de volta para tratar de mais um caso da jurisdição contenciosa, mais um caso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até lá!